Boa tarde, expectativa para essa apresentação da defesa. E aí, será que sai um pedido de prisão para Bolsonaro, preventiva? Boa tarde, Diego. Boa tarde para a Carla, que está em Brasília. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui no All News. Só Deus sabe. Eu não chutaria, não. Por que sua bola de cristal? Eu não faria esse chute, não. Porque é o seguinte, é claro que se você vai perguntar do ponto de vista jurídico, tem elementos suficientes para transformar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de domiciliar em preventiva? Vários dos juristas que ouvimos aqui no All News disseram que sim. Vários disseram que sim, né? Falaram que, olha, tem o Reale Júnior, várias pessoas vieram aqui e falaram, tem, o próprio Walter Maierovski, várias pessoas falaram que elementos tem, né? Ficou provado, né? Inclusive tem até plano de fuga, tem um monte de coisa para ir para a Argentina e tudo isso mais. A questão é outra, a questão é que, e aí é uma questão, porque aí entra uma questão política, uma questão consequencial e não necessariamente deontológica. Não estou falando dos princípios, estou falando das consequências, né? Até agora a gente tem visto, apesar do que o pessoal fala, não, tem uma sanha punitivista, estão querendo torturar o Bolsonaro, aquela coisa, não. Na verdade, o Alexandre de Moraes foi muito cuidadoso com relação à aplicação de medidas cautelares, tanto no processo que diz respeito à tentativa de golpe de Estado, quanto no processo que diz respeito à obstrução da justiça e o ataque à soberania. Em muitos casos, com relação à questão mesmo, lembra quando o Bolsonaro foi fazer aquele Airbnb de fuga, né, lá na Embaixada da Hungria, no ano passado? Né, discutiu-se que naquele momento poderia-se ter uma medida cautelar, como tornozeleira, como domiciliar, exatamente por conta daquilo. E o pessoal, na verdade, ele falou, não, deixa passar. Houve vários momentos que o Alexandre de Moraes deixou passar, por quê? Para não dar motivo para inflamar o bolsonarismo, para inflamar os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Aí você vai falar, poxa, mas se fosse um trabalhador pobre, da periferia de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por muito menos desrespeito a decisões judiciais no curso de um processo, já estaria em Bangu, já estaria no Chilindró. E eu concordo com vocês, totalmente. Só que a questão é outra. A questão que a Justiça está ponderando e tem ponderado é exatamente o próprio ex-presidente Bolsonaro, os seus apoiadores estarem esticando a corda propositadamente para forçar a Justiça a tomar decisões e, a partir dessas decisões, usá-las de vitimização dentro e fora do Brasil. Dentro do Brasil, junto aos seus seguidores, inflamando as ruas, no momento que o julgamento vai começar agora no 2 de setembro, e também inflamando fora do Brasil, dando elementos para que Donald Trump continue sua agressão continuada contra o país, que já está nessas tarifaças de 50%, além da Magnitsky para as instituições. Então, Diego, tem as questões jurídicas, que dariam possibilidade, mas tem a ponderação política e uma tentativa, né, clara de aplicar uma prisão preventiva para o Bolsonaro só quando ele for efetivamente condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E esta vai ser a decisão do Alexandre de Moraes? Não se sabe. Vamos ver. Vai se entregar as posições da defesa, a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar e, a partir daí, o Alexandre de Moraes pode manifestar-se. É isso. Vamos ouvir a Carla também? Carla, a Procuradoria-Geral da República só se manifesta depois que a defesa apresentar, né, as suas alegações, suas explicações. Será que o Alexandre de Moraes vai seguir aquilo que diz a PGR? Vai tomar uma atitude ali por conta própria? Qual que é a tendência? Boa tarde. O ministro Alexandre de Moraes tem feito, né, os trâmites normais de um processo, então, na verdade, a defesa vai mandar hoje essa resposta. A expectativa, aliás, é que eles usem aí mesmo todo esse prazo, eles têm costumados a todo esse prazo, né, em outras manifestações, então a gente deve ter só mesmo à noite o retorno da defesa. E aí o próprio ministro Alexandre de Moraes pede, então, né, que é praxe no processo, para que o Gonê se manifeste. Normalmente, isso costuma até ser rápido, às vezes em 24 horas ele pede a manifestação da PGR, a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse trâmite. E aí, Diego, é claro, há toda essa especulação da possibilidade ou não da prisão domiciliar do
do ex-presidente Jair Bolsonaro virar uma preventiva, ele eventualmente ter que ser levado para um regime fechado, enfim, não se sabe. Mas se especula, sim, isso, mesmo com a proximidade aí do julgamento, né, marcado ali para o próximo dia, para a semana do próximo dia 1º de setembro, dia 2 de setembro. Então, assim, a gente está nesse momento em que a gente vai aguardar, mas a gente tem que lembrar que, como o Saca destacou, né, nessa semana, nos relatórios da Polícia Federal, vieram à tona aí, além dos diálogos, né, esdrúxulos entre pai e filho e outras coisas mais que a gente acompanhou, a gente teve ali algumas ações do ex-presidente Jair Bolsonaro, como enviar vídeos, né, uma centena de vídeos e outras coisas que seria uma forma de burlar a proibição dele de uso de redes sociais, de mídias sociais, né, enfim, de comunidade, de redes sociais. Então tem aí também a questão da comunicação com outros investigados. Esse relatório da Polícia Federal que indiciou, mais uma vez, Bolsonaro e o filho Eduardo, mostra, por exemplo, uma conversa entre Jair Bolsonaro e o general Braga Neto, que está preso também agora, né, já desde o final do ano passado. E aí você vê que como o Saca também destacou, que há aí fortes indícios mesmo de que houve um descumprimento de medidas cautelares. E por isso o raciocínio lógico seria esse, já que nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, ele deixou claro que a tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, poderia ser revista, né, caso houvesse algum desses descumprimentos. Então, a gente está nessa expectativa, vamos ver o que a defesa vai falar. Eu estava conversando aqui com algumas pessoas que conversam ali, né, no entorno dos advogados, enfim, que a expectativa é que não tem muita surpresa, eles vão continuar com os mesmos argumentos que eles têm usado aí nas suas manifestações, de que, por exemplo, no caso de pedir asilo ao Milei, especificamente esse caso, né, acho que foi a Folha que deu, inclusive, essa reportagem de que o Bolsonaro teria recebido essa sugestão, mas que ele não teria acatado. Então, ali os advogados vão tentar desconstruir o desrespeito a essas medidas cautelares, provavelmente, e também explicação dessas ações que foram mostradas aí nesse novo relatório, nesse novo indiciamento. E aí a gente não sabe, né, Diego? Porque até a gente coloca aqui, vamos supor, num cenário muito hipotético, que a PGR que o Moraes peça a manifestação da PGR hoje ainda, e a PGR muito rapidamente se manifeste, e esse rito eventualmente seja acelerado, por uma prisão no fim de semana, uma coisa que não é usual. Mas aqui a gente lembra, aí nas rodas de conversa que acabam surgindo isso, o Braga Neto foi preso num sábado. Então, a gente também já não tem essa questão. Cid foi no meio de um feriado, né? O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, a gente está com essa expectativa, mas é claro, evidente, o devido processo legal tem que ser respeitado. Nós temos, a gente ouve aí o máximo que a gente consegue de fontes para sentir que caminho vai, mas não tem jeito, a gente tem que esperar a manifestação hoje da defesa e aí como é que vai deliberar o ministro Alexandre de Moraes e como é que a PGR vai fazer esse rito, né? Não sabemos com qual velocidade a PGR se manifestará a favor da manutenção ou da prisão domiciliar ou não, ou pedindo mais diligências, ou recomendando uma prisão preventiva, enfim. São especulações que estão nos radares, né, daqui da política brasileira, Brasil, no caso, né, mas que a gente tem que aguardar, não tem jeito, enfim. O pessoal que está de plantão, inclusive, está, né, se preparando, mas eu acho que ainda leva um pouquinho mais de tempo, pensando, né, nesses ritos jurídicos aí, pensando que a manifestação vem hoje só por volta das 8 da noite. Chegamos, não respeitam nem mais os plantões dos jornalistas. Estaremos aqui no fim de semana. Aliás, eu vou estar aqui como, né? Aguardando notícias. Pode ser qualquer tipo de notícia, né? Pode ser uma notícia bombástica ou pode ser uma notícia não tão bombástica assim. Agora, Sakamoto, essas conversas que foram divulgadas, né, do Bolsonaro com a família, com o Silas Malafaia, ontem chegou uma nova informação de que ele movimentou 30 milhões, né, 30 milhões de reais no intervalo de um ano. Tudo isso precisa ser explicado, né? A Folha de São Paulo até trouxe uma matéria apontando que entre março de 2023 e junho de 2025, né, ou seja, no pouco mais de 2 anos, foi até mais, foi 44,3 milhões de reais, né, nas contas bancárias dele, de acordo com a análise da Polícia Federal, em cima de dados do COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E aí, a maior parte desse cascalho todo, mais de 20,7 milhões,
veio via Pix, sendo que 19,3 milhões só em março de 2023, entre março de 2023 e fevereiro de 2024. A gente lembra, todos e todas, que houve uma campanha, né, puxada por aliados de Bolsonaro para, segundo eles, ajudar a pagar advogado, ajudar a pagar as multas. Foram mais de 1.200.000 lançamentos na conta. A PF, inclusive, apura se você tem suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o Bolsonaro, envolvendo o filho dele, as esposas, né? Então a PF está investigando isso. Bem, e já era confessado, né, que desse dinheiro, 2 milhões foram destinados, mais de 2 milhões, ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que com esse dinheiro está se mantendo nos Estados Unidos, enquanto incita, fomenta, incentiva, ajuda o governo norte-americano a baixar sanções contra o Brasil. Tarifaço, perda de empregos, perda de empresas, as sanções contra membros do Supremo Tribunal Federal. Recebeu 2 milhões de reais e ainda xingou o pai, né? E ainda xingou o pai, né? Então imagina só, né? Tipo, não ficou sem a mesada. Tá lá. Não só não ficou sem a mesada, Diego, tem uma informação interessante. Quando ele já estava lá, né, o Bolsonaro continuou mandando depois mais 30 mil, mais 40 mil. Enfim, mas só para terminar, eu acho que tem um ponto, né, que isso aqui mostra uma... Ou seja, o Bolsonaro tentou um golpe, não conseguiu, começou a ser julgado, e aí, para ajudar ele a se defender, o pessoal dá dinheiro, e com esse dinheiro que ele arrecadou, tentou novamente um golpe, porque na prática é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, o que mostra essa nova economia patriótica. São 5 etapas essa nova economia patriótica. Tente um golpe de Estado em nome da salvação nacional. Seja processado e condenado. Terceiro, lance um Pix e espere que os fiéis depositem. 4, invista com segurança o que arrecadar. Ele investiu tudo em renda fixa, segundo ele. E 5, use o dinheiro para tentar dar um novo golpe. Né? E aí é o seguinte, nem na nova economia patriótica, o brasileiro de extrema-direita sabe que seu dinheiro será bem investido e que retornará com juros em nova tentativa de golpe.